as leis de amor, a compartilhar nossa união, sempre a estudar o que o nosso irmão Jesus veio. Olá, boa noite. Você está conosco em mais uma edição do Evangelho Online, começando agora. Nós agradecemos imensamente por você estar conosco nesse momento. E aqui estamos, eu, Neto Batista, e Fernanda Lima, nossa querida Nanda. Estamos aqui iniciando mais uma edição, hoje com o tema do encontro de Jesus com Zaqueu. E, como sempre, dentro dessa condição da nossa informalidade, nós vamos anunciando aqui já os eventos para este final de semana, né, Nanda? Exatamente. Esse final de semana nós temos 2 eventos aí, aliás, 4 eventos. Está então, recheado o final de semana. Você aproveite aí e agende para você não perder nenhuma dessas oportunidades maravilhosas que você vai ter aqui na cidade de João Pessoa. Começa amanhã, né, Nanda? Exatamente. De manhã, 8 horas da manhã, na casa da vovozinha, com Fraesp, de 8 às 12, com a nossa irmã Denise Lino. E a Confraesp é a confraternização dos estudiosos, do Espiritismo, que acontece todos os finais de ano aqui em João Pessoa, um evento que já é um evento até tradicional. Exatamente. No sábado à tarde, nós vamos ter no Teatro Edinaldo do Egito uma ação do Departamento de Arte Espírita da Federação, o DAI, que vai ser o lançamento da peça Memórias de Padre Germano. Vai começar às 17 horas. O ingresso está sendo vendido por R$20 no local, lá no Teatro Edinaldo do Egito. E lembrando que a apresentação da peça Memória de Padre Germano, ela acontece no sábado e também no domingo, no mesmo horário, às 5 horas da tarde. E para fechar o sábado com chave de ouro, Beto Melo na Federação Espírita Paraibana. O show começa às 19h30 e haverá a venda de ingressos no local. E esse show de Beto Melo também é um momento bastante interessante, porque é o aniversário da carreira, mais um aniversário de carreira do Beto Melo, que é um dos músicos que faz parte do grupo Acorde. 20 anos de carreira. 20 anos de carreira, então é uma data realmente bacana e você já está naturalmente ciente amanhã à noite na Federação Espírita Paraibana. No domingo, nós vamos ter à tarde na Federação Espírita o lançamento do mais novo livro de Merlânio Maia. Então, o Merlânio vai fazer o lançamento desse livro lá na Federação Espírita Paraibana. Às 5 horas, vai ter naturalmente aí o seu momento também de fazer a sua exposição e apresentar o seu mais novo livro para toda a sociedade espírita da nossa cidade. Então, você está vendo que, na verdade, é um evento, são eventos, aliás, muito interessantes que a gente tem esse final de semana aqui na cidade de João Pessoa. E aí, aproveitando desde já e colocando também à sua disposição todas as informações em nossa página no Facebook. E, aliás, a gente agradece aqui aos nossos amigos, curtindo aí a nossa página. Já são mais de 1.100 pessoas curtindo o nosso espaço. www.facebook.com/FESPB. E a nossa página na internet, você já sabe, www.fepb.org.br. E, naturalmente, a gente não vai deixar de falar também do Congresso Espírita Paraibano. É o 5º Congresso Espírita Paraibano, que vai ser realizado na primeira semana, 4, 5 e 6 de janeiro de 2013. As inscrições já estão sendo realizadas. Você aproveite, porque as vagas são limitadas, são as vagas do auditório. E nós sabemos, naturalmente, que o auditório nosso aqui em João Pessoa já é pequeno para o público espírita. Então aproveite e faça a sua inscrição o quanto antes. O valor da inscrição agora neste mês de dezembro é R$60 até o final do mês. E as inscrições podem ser feitas diretamente no site www.fepb.org.br. Você vai assistir só um pouquinho agora do trechinho da nossa música tema do nosso evento, do Evangelho Online, e daqui a pouquinho a gente já volta para podermos fazer a nossa prece inicial e podermos começar o nosso debate em torno do encontro de Jesus com Zaqueu. Daqui a pouquinho a gente volta, aguarda só mais um instante. Ensinar
Ok, então agora voltamos, em definitivo, né, para mais uma edição do nosso Evangelho Online. Esse momento que todas as sextas-feiras à noite nós temos a oportunidade de interagir com todos vocês que estão aí nos seus lares, né, nos locais mais diversos em todo o Brasil, né, em vários locais do Brasil, várias cidades do nosso país, algumas inclusive no exterior também. E a gente agradece muito a você pela sua companhia, pelo seu estímulo. Né, você pode agora, se você quiser, conectar conosco aí no chat, que nós temos pessoas no chat agora para poder conversar com você, para interagir com você também. E você aproveite também, naturalmente, para mandar a sua mensagem, para mandar o seu alô para a gente. Nós que estamos aqui fazendo esse trabalho sempre com muito carinho, né, do Departamento de Comunicação Social da Federação Espírita Paraibana. E estamos iniciando esse nosso encontro, como sempre, com a nossa prece de abertura. Né? Nesse momento a gente procura se recolher um pouco, entrar em contato com os espíritos superiores, e pedindo à nossa querida Fernanda Lima que ela possa realizar essa prece em nome de todos nós, naturalmente. Vamos nos colocar em posição confortável, mentalizar o Mestre Jesus e o nosso anjo da guarda. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, participando de mais um Evangelho, para que nós possamos renovar os nossos pensamentos, trazendo para nós as energias positivas, reunindo em nosso coração a coragem, a força de vontade para mudar o nosso comportamento para melhor. Então, Senhor, nós te pedimos esse auxílio, essa inspiração do alto, para que nós possamos superar os nossos defeitos, nossos vícios e ir caminhando, buscando uma atitude mais positiva, mais alegre, mais paciente na vida, atraindo para nós coisas boas, de uma forma geral. Nós te agradecemos nosso corpo físico, as nossas oportunidades que aparecem na nossa vida, nossa saúde, principalmente as pessoas que nós amamos, que estão perto de nós e que tornam a nossa vida muito mais brilhante. Que todos nós possamos ter um evangelho de muita luz e de muito aprendizado. Graças a Deus. Que assim seja. Pois é, e o nosso tema dessa noite, como vocês escolheram na internet, Jesus em casa de Zaqueu, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, corrigindo, capítulo 26. Então vamos à nossa primeira lâmina e você acompanha conosco aí já, como sempre, né, para que a gente possa fazer então, passar já para os comentários. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conhecia devido à multidão, por ele ser de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa passagem está em São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. É interessante nós percebermos já nessa abertura, né, Nanda, que esse encontro de Jesus com Zaqueu, de fato, é um encontro que ele traz muitas questões para a nossa própria reflexão. A própria necessidade, né, do encontro que Zaqueu sente, e a gente pode perguntar assim, o que é que motiva, na verdade, Zaqueu a ir a esse encontro com Jesus? Porque se ele não tinha contato com Jesus, o que é que poderia estar motivando Zaqueu a esse encontro? Zaqueu caracteriza, ele é como se ele fosse uma representação de todos nós, né, que temos aquela necessidade de mudança. Então, uma possível hipótese seria a questão da própria afinidade.
Jesus com o campo magnético enorme, induzindo a todos a emoção, a reflexão, a reforma íntima, principalmente aqueles corações mais propícios, né, aquelas pessoas que tinham mais inclinação a uma reflexão, uma auto-reflexão, seguiam Jesus. Muitos por curiosidade, então poderia ter sido uma veia de curiosidade que fez com que Zaqueu tivesse a necessidade de ir. Mas eu penso que seja essa necessidade de mudança, né, de observar o que está acontecendo, ficar atualizado com essas mudanças que estão acontecendo, e ele subiu, né, no sicômoro, observou para ter uma visão geral do que estava acontecendo e poder usufruir de toda aquela emoção, daquela comoção do público que seguia Jesus, todas as pessoas que estavam ali, e ele pôde viver isso com muita intensidade, de uma posição privilegiada, devido à questão da altura da árvore. É interessante também que nós possamos refletir, né, além desse ponto que você colocou, no despertamento, né? O Zaqueu, ele se coloca numa posição bastante interessante naquele instante, porque ele percebe que Jesus está se aproximando. Deseja falar com Jesus, deseja vê-lo, né, primeiramente, e ele percebe a dificuldade que existe naquele momento, porque ele, como o próprio texto narra, né, na afirmativa de Lucas, ele era baixinho, né, ele era pequeno. E como a multidão fosse muito grande, ele resolve tomar uma atitude interessante e até certo ponto estranha, né? Muito criativo. Criativo, mas assim, ele como um homem de sociedade, né, vamos dizer assim, resolve subir na árvore, mas o contentamento, porque o próprio ato de subir na árvore já demonstra a necessidade desse contato que ele precisava ter mais próximo com Jesus. Mas ele se coloca numa posição tão interessante porque ele deseja ver a Jesus. E é como se aquela visão já fosse suficiente, né? Se eu vê-lo, eu já ficarei feliz, já ficarei satisfeito. Há uma cena que guarda semelhança com essa, que é aquele encontro da mulher hemorrágica com Jesus. Exatamente. Né? Só que aquele encontro, ela diz, se eu tocá-lo, eu ficarei curada. E ela assim o faz. Daí, quando você falou em relação à influência que Jesus traz para as pessoas, para que nós possamos ter essa ideia, ela toca nas vestes de Jesus e, por conta desse toque, ela se cura. Né? Há uma mensagem em um reformador recente, que foi logo após o último Congresso Espírita Brasileiro. E o nome da mensagem é A Força do Amor. Nessa mensagem, é colocado que, em um determinado momento, na cidade de Brasília, houve uma aproximação espiritual de Jesus, lá daquela região, lá na cidade de Brasília. Quando terminou o congresso, né, e você estava lá, eu estava lá. Você lembra das vibrações de como nós saímos quando o Congresso Espírita Brasileiro terminou. Certamente. Todos nós saímos, era aproximadamente 3.000 pessoas, num silêncio muito grande. E eu me lembro que nós saímos caminhando pela avenida ali principal ali de Brasília, e saímos caminhando na direção do hotel, mas era interessantíssima a sensação que nós tínhamos diferente. E a mensagem A Força do Amor vem dizer que houve exatamente isso. Jesus, naquele instante, ele se aproximou e fez sentir o seu profundo amor. Exatamente. Então dá para a gente ter uma noção, na verdade, de como é esse contato com Jesus, essa oportunidade de estar com Jesus. E é exatamente isso que Zaqueu sente quando ele se permite, naquele momento, subir. Aliás, o ato de subir também é um ato bastante interessante do ponto de vista psicológico, porque ele leva a gente a ter essa oportunidade de subir na direção e nesse encontro com Jesus. Mas há um outro ponto que é interessante que a gente reflita também, que é a opinião das pessoas. Como influencia, hein? Incrível. Impacto. Por que será, hein, Nanda, que as pessoas que estavam lá na época com Zaqueu começaram a olhar ele de uma maneira diferente? Né? E Jesus, quando decide ir até a casa dele, é interessante a reação das pessoas.
Porque diz que Jesus foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Né? Pois é. Nesse livro que eu estou lendo, de Sueli Calda Schubert, Os Poderes da Mente, ela fala que uma das coisas, assim, quando nós estamos agindo, o nosso comportamento influencia nas outras pessoas, tanto o pensamento como as nossas ações. Então, quando a pessoa nos observa, ela cria um juízo de valor que pode aborrecer, ferir ou agradar a pessoa, e nisso é o que acontece a interação entre as pessoas. Então, naquele momento, aquelas pessoas imbuídas com os sentimentos mais diversos de preconceito, de revolta, de raiva, de não aceitação das diferenças sociais, ou sempre aquilo que acontece, porque aquela pessoa tem acesso a alguns direitos e facilidades, então eu me sinto raivosa porque eu não tenho acesso. Então, a nossa ação, ou no caso, a ação de Zaqueu, ela provoca nos outros um juízo de valor. Então, as pessoas vão desde ficar em silêncio e pensar, e aí onde a Sueli diz que nesse pensamento a gente projeta e fatalmente vai acabar afetando a pessoa. E tem a questão do falar, né? Quando nós começamos a maledicência, a revolta, e vamos tumultuando o nosso redor com essas palavras, até as ações mais fortes, que é a violência propriamente dita, quando as pessoas partem para a violência psicológica ou física, que aí seria um grau máximo assim, de muita raiva, de muito ódio. Então, aí você vê essa escalada desde a força do pensamento até a força do agir, onde se materializa a imperfeição das pessoas e de nós mesmos, né, naquele caso de Jesus, de todas aquelas pessoas que estavam ali em criticar Jesus, ou mentalmente, ou por palavra, ou por ação, criticar porque ele estava interagindo com uma pessoa que era um cobrador de impostos de Roma e devido a toda essa problemática, né, da questão social entre judeus e romanos, do preconceito e do favorecimento social. É interessante a gente fazer essa análise, porque nós vemos que ainda hoje essa situação é muito presente. Nós ainda nos acostumamos muito a ver a realidade pelas aparências, né, de dizer aquilo que é conveniente e não aquilo que é realmente o correto, de muitas das vezes temos a oportunidade de sermos sinceros, mas de assumirmos, né, de simularmos, como naquela situação que é bastante comum, em que a gente pode ter uma raiva, por exemplo, ficar chateado com alguém, e aí a pessoa chega para a gente e pergunta: mas você ficou chateado comigo? Né? A gente bota uma máscara no rosto, diz: não, de jeito nenhum, que é isso. Né? Alguns ainda dizem brincando: mas eu sou espírita, como se por acaso o espírita, né, fosse alguém que estivesse fora da realidade do mundo, e não é isso. Nós sabemos que a raiva, os sentimentos naturais, eles fazem parte das nossas vidas. Nós, como criaturas ainda em processo evolutivo, ainda imperfeitas, e muito imperfeitas em alguns momentos, nós temos as nossas limitações. Mas é muito comum que nós tenhamos essa condição de agir dessa forma, equivocadamente, olhando para as realidades e procurando muitas das vezes colocar essas máscaras no rosto. A multidão, as pessoas que falavam, na verdade, e a crítica ela se dirige exatamente a Jesus, é interessante porque diz assim: todos murmuravam. Né? As pessoas falavam, mas era aquela coisa reservada. Né? Fala: olha, tá vendo? Ele foi lá na casa do cobrador de impostos, ele foi lá na casa do publicano, do Zaqueu. Então, é essa hipocrisia, na verdade, que Jesus vem combater, e ele passa a maior parte da sua vida criticando no bom sentido. Por quê? Porque se nós formos aprofundar esse conceito, nós vamos entender que tanto mais distante nós estejamos dessa verdade, da verdade que promove esse encontro, da verdade que nos permite esse despertar para uma nova vida verdadeira, quanto mais a gente ficar alimentando essa realidade de aparências, mais complicado será para que a gente consiga crescer. Não é verdade? É isso aí. A aparência que a gente coloca nesse aspecto aqui é o parecer. E a gente se acostuma muito com isso. Nós nos acostumamos a parecer. Então a gente parece que está bem, a gente parece que está feliz,
a gente parece que está em paz, quando muitas das vezes, na verdade, nós estamos alimentando verdadeiros martírios internos. Nós estamos alimentando situações das quais a gente às vezes até a gente quer fugir. Exatamente. E isso se dá por uma questão da necessidade de manter o status quo, né? Ou quando nós não temos a força moral ainda de enfrentar esse problema. Mas é importante no nosso dia a dia nós irmos passando deste comportamento aparente e ir fazendo esse treino diário para ir convergindo para um comportamento mais transparente, usando todas aquelas técnicas de linguagem, porque muitas vezes é necessário dizer a verdade, mas também depende de como nós vamos falar, né? E passa por aquela questão de todos os sentimentos que nós guardamos e que não dá vazão, e eles somatizam, isso é, se transformam em doença, problema de estômago, problema de garganta, enxaqueca. Então, várias questões emocionais, elas se transformam em problemas físicos no momento em que nós não conseguimos agir de acordo com os nossos princípios morais, quando a gente tem que realmente manter as aparências. Então, usando toda uma estratégia, essa criatividade, né, que nós trazemos, que Zaqueu foi criativo, subiu na árvore, teve essa sacada, foi muito interessante. Então, nós também devemos trazer essa criatividade para o nosso dia a dia e ir saindo de um comportamento assim, onde a gente tenha que mentir tanto, ocultar tanto os nossos sentimentos, partindo para um momento em de ser sincero com os nossos familiares e amigos e conhecidos, para ter realmente uma vida transparente, transparecer no nosso comportamento uma atitude cristã. A própria condição, e a gente lembra quando Jesus traz na proposta, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. É interessante porque Jesus pontua todas essas questões. As pessoas, elas se acostumam a uma vida de aparência, né? Vamos dizer assim, nós nos acostumamos a essa vida de aparências. A gente se acostuma a uma realidade de vida que não representa de verdade, muitas das vezes, as nossas crenças, as nossas ideias, os nossos ideais. Mas nós todos temos essa oportunidade de refletir em torno dessa proposta. Esse encontro de Zaqueu, quando ele se dispõe a subir, ao sicômoro, ele, na verdade, como a gente já falou, do ponto de vista psicológico, ele ascende, ele cresce, ele sai da posição em que ele se encontrava. E o que é que motiva Zaqueu a esse encontro? É justamente porque ele identifica na personagem, na personalidade, na proposta que vem de Jesus, uma condição de vida diferente. Ele começa a identificar através da própria análise, não das imperfeições do outro, mas das suas próprias imperfeições. Ele começa a perceber que é através dessa autoanálise que ele vai começar a identificar que ele prejudicou a algumas pessoas, e a partir daí ele se propõe naquele instante, e é essa leitura que nós podemos fazer naturalmente, que Zaqueu ele procurou subir no intuito de encontrar-se, né, com Jesus. E quando esse encontro acontece, é interessante porque Jesus passa. Se ele passa, havia uma multidão. E por que é que ele vai escolher justamente a Zaqueu? E não a qualquer um outro que por ali estivesse passando, ou que por ali estivesse presente. O que é que Jesus identifica em Zaqueu que faz com que ele decida hospedar-se em casa de Zaqueu? Bom, daí nós podemos tirar a lição da necessidade de mudança, e a mudança pode atingir a todos nós, de qualquer classe social, em qualquer condição, desde os problemas mais leves até os problemas mais profundos, nós temos a condição de mudar. O Zaqueu deu o primeiro passo, que foi buscar. O segundo passo, subir para estar em condições de observar. E esse desejo de ver Jesus também trouxe uma resposta. Ele jogou um impulso magnético, Jesus certamente leu, recebeu aquele pensamento e devolveu no chamado para ir à casa dele. Tem a questão do mérito, né, de poder receber o mestre, e aí transladando para a nossa vida, a nossa busca, o nosso desejo, a nossa força de vontade abre o campo do mérito
para que nós possamos receber do alto essas vibrações, receber dos bons espíritos a ajuda, né? Então nós podemos trabalhar dessa forma. E a força de vontade, né? Ele foi buscar e obteve como resultado estar com o mestre e efetivamente mudar a sua vida, né? No momento em que ele fala para Jesus, olha, eu vou mudar de comportamento, eu estou a partir de agora tomando novas resoluções. Porque muitas pessoas encontram o evangelho, aí faz todo o passo, né? Tem a vontade, sobe, aí depois desce, esmorece a vontade e se desmancha. E Zaqueu foi além. Ele conseguiu esse encontro com Jesus e teve a efetiva mudança para mostrar para nós que mudar de comportamento é possível em qualquer situação, em qualquer classe social. E é interessante perceber, Nanda, pelo que você colocou, e é exatamente essa visão que a gente tem. Zaqueu, ele resolve ir a esse encontro com Jesus propondo exatamente essa oportunidade de reflexão para si próprio. Quando ele vai ao encontro de Jesus, ele vai porque ele quer, no final das contas, encontrar-se consigo. E aí, na hora em que ele sobe na árvore, ele olha para Jesus, já estaria satisfeito em olhar, mas Jesus pede que ele desça, e Jesus já estava na sua intimidade, porque já estava no seu mundo interior, e Jesus pede a ele que desça, porque quer ficar hospedado na sua residência. E interessante a visão que existe, porque Zaqueu coloca aqui uma proposta já muito assertiva, porque diz, pondo-se diante do Senhor, qual é a proposta que Zaqueu assume? Dar a metade dos seus bens aos pobres, e se ele causou dano a alguém, iria indenizar 4 vezes mais. E é uma proposta, de fato, sincera, porque o próprio Jesus reconhece essa proposta como tal, a ponto em que ele, e esse era o sentimento naturalmente que Jesus já tinha em relação a isso, porque quantas passagens nós sabemos já do próprio Evangelho, que Jesus conhecia a intenção verdadeira das pessoas, né? No momento em que apresentam a face, né, a moeda, e perguntam se é lícito pagar o tributo, Jesus pede para que se apresente a moeda e diz, quem é que vem nessa moeda? Veja a face de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na verdade, quem estava procurando ele não estava interessado em saber se era lícito ou não pagar o tributo. Havia uma intenção oculta, e essa intenção oculta ela não era uma intenção nobre, né? Era no intuito, no sentido de colocar Jesus numa situação difícil, de colocá-lo em situação complicada, que normalmente a gente faz usando dos sentimentos menos nobres com as pessoas. Às vezes nós colocamos as pessoas em situações assim bastante complicadas, muito delicadas, por algumas propostas, por algumas perguntas que nós fazemos. Às vezes até a própria questão do jogo psicológico que a gente usa com as pessoas, o jogo de palavras, né? E Jesus, ele se vê em vários momentos diante de situações dessa natureza. E ele sempre reagiu com muita espiritualidade, com muita altivez. Afinal de contas, ele já como um profundo conhecedor dos sentimentos humanos. E quando Zaqueu se apresenta, o processo é inverso. Ele age de forma natural, espontânea, como sempre agiu, mas reconhece na condição de Zaqueu alguém que de fato desejava o processo da renovação. E de tal forma esse processo se identifica que Jesus diz a ele que a salvação entrou naquela casa. E é interessante porque ele coloca exatamente isso quando ele se refere às ovelhas, como o bom pastor, como ele próprio coloca, e quando ele diz que se um pastor tem 100 ovelhas e uma dessas ovelhas se perde, ele sai e vai à procura dessa, deixando as outras 99 em segurança. Então, naquele momento, cumpriu-se exatamente o que Jesus coloca nessa proposta. Ele vai ao encontro daquela ovelha, vamos dizer assim, que era justamente a figura de Zaqueu, porque ele identifica em Zaqueu a honestidade verdadeira, o desejo autêntico realmente da transformação. Então, para que nós possamos fazer esse fechamento desse primeiro momento agora, né, nós iremos para um intervalo rapidinho, de 1 minuto apenas, e retornaremos já já, só para que nós possamos fechar essa questão, compreendendo que a proposta, na verdade, de Zaqueu era uma proposta, acima de tudo, espiritual.
ele, depois de um processo de reflexão, de amadurecimento, de despertar, ele consegue entender que realmente estava equivocado. E a partir daí ele sobe, inclusive do ponto de vista psicológico, deixa a realidade que estava, passa a uma realidade superior. Jesus reconhece essa realidade naquele homem, ele se coloca a tal ponto de honestidade que resolve realmente mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, e a partir daí começa, na verdade, uma nova etapa, uma nova vida, uma renovação na mesma existência, no sentido de se aproximar verdadeiramente da realidade crística, que para nós é a referência, a grande referência. Daqui a pouquinho nós voltamos fazendo a análise, e se você quiser acompanhar em casa, você já vá abrindo aí o Evangelho segundo o Espiritismo, já na instrução dos Espíritos, na mensagem que é trazida pelo Espírito de Pascal, em Genebra, 1860. Então, um minutinho de intervalo e a gente retorna daqui a pouquíssimos instantes. Todos os irmãos numa só canção que sai do coração e no partilhar de mais uma lição buscam sem cessar a evolução. Evangelho no lar traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. E em oração todos os irmãos numa só canção que sai do coração e no partilhar. Ok, então estamos de volta com o nosso Evangelho Online de hoje, né? Sexta-feira, 7 de dezembro de 2012. Estamos aqui trabalhando o tema Jesus em Casa de Zaqueu, tema que você escolheu lá no Facebook, e fazendo só uma correção, na verdade. Nós falamos o capítulo 16. Então, corrija aí. E você pode abrir agora no item 9, se você quiser acompanhar conosco, a mensagem de Pascal, que foi transmitida mediunicamente na cidade de Genebra no ano de 1860. Então, acompanhe conosco a leitura dessa mensagem aí na tela do seu computador. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá.
Não será, todavia, com seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Então, nós temos aqui nessa mensagem, dentro dessa condição do próprio Zaqueu, porque o Zaqueu ele acorda para uma realidade. E nessa realidade em que ele acorda, ele começa a perceber que, de fato, ele estava levando uma vida equivocada. Que ele precisava mudar, e a prova é tanta que ele diz que vai compensar as pessoas a quem ele prejudicou e vai fazer isso quadruplicadamente. Ele vai dar 4 vezes mais, né? E é interessante para a gente observar essa proposta, porque Zaqueu estava começando, na verdade, a compreender essa proposta, e quando ele consegue entender, ele começa a divisar a realidade espiritual. É interessante trazer essa reflexão para os dias atuais, porque nós temos hoje muitas pessoas que estão transitando pelo mundo buscando quase que exclusivamente a posse das riquezas materiais, a posse das conquistas materiais, a posse que naturalmente não há de nos acompanhar diante da realidade da própria existência. Não é isso, Nanda? Nós acompanhamos isso porque vai sendo passado de geração em geração, e a necessidade, entre todos aqueles elementos psicológicos que estudamos na universidade, o sentido de grupo, a necessidade de pertencer a um grupo, a necessidade de ser aceito, né? É muito importante a necessidade de autoestima. Então, uma série de condições psicológicas nos empurra para acabar observando a sociedade, ver o que os outros estão fazendo, e nós acabamos copiando este comportamento, que muitas vezes não é bom, tanto para nós, do ponto de vista das nossas finanças, como para o planeta, porque o consumismo está muito alto e está exaurindo os recursos naturais e a questão do lixo, afetando até os pontos mais remotos do planeta Terra, onde as pessoas não aparecem. Eu vi um vídeo esse mês no Facebook, eu fiquei abismada. Os pássaros comem o lixo onde as pessoas estão, e nas rotas migratórias vão para aquelas ilhas onde acontece a reprodução, e eles se intoxicam, morrem, e o cientista chega lá e filma todo o lixo que não foi levado pelo ser humano, foi engolido pelos pássaros, e nas rotas migratórias vai se espalhando nas ilhas mais remotas do oceano. Então, isso é consequência do estado de coisa que nós temos, que é a questão do consumismo, ok? Então, qual é o caminho que as pessoas espiritualizadas elas estão fazendo, elas estão trilhando? O consumo responsável é realmente imaginar o que é que eu vou precisar e se contentar com o que tem, mesmo que fique velho, mesmo que descasque, que desbote, que saia da moda, mas a pessoa vê no objeto o uso necessário, e não uma forma de ser aceito, uma forma de aumentar a autoestima, uma forma de diminuir a ansiedade. Então, esse é o caminho que o espírita e o cristão ele deve caminhar. É difícil, porque a gente, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, a gente vê o nosso colega, o nosso amigo, com equipamento eletrônico cada vez melhor, e realmente bate aquele pensamento: será que eu vou comprar ou não? Mas é nesse momento em que a lição de Zaqueu ele deve estar na nossa mente. O desapego aos bens materiais, a necessidade e a alegria da reparação, né, através dos atos que nós podemos fazer para alcançar esse objetivo de fazer o bem, reparar o mal e viver de forma condizente com os nossos princípios morais. Transladando para a questão material, fazendo todas as ações necessárias para proteger a natureza, usar o consumo responsável e trabalhar no nosso coração o desapego aos bens materiais,
porque nos transforma em pessoas altamente tranquilas, porque nós seremos muito felizes com o que nós já temos, sem a necessidade de estar adquirindo todo o tempo. E ainda tem um outro aspecto também que a gente pode considerar nessa proposta que Pascal nos traz para a reflexão, que é justamente a condição do acúmulo, porque a escravização, na verdade, ela acontece justamente em função disso. Quando nós não temos, dentro dessa referência, a relação direta de posse, e aí a gente pode parar e se perguntar, nós possuímos ou somos possuídos pelas coisas? Né? Nós, na medida em que adquirimos algum bem, esse bem ele é de fato capaz de fazer com que nós possamos agredir as pessoas que convivem conosco por conta de algum dano a um bem, por exemplo. Vamos criar uma situação real, um carro novo ou uma casa nova, mas um carro novo que de repente um filho nosso ou algum amigo, de repente por um descuido ou alguma situação dessa natureza, termina atingindo o carro, arranhando o carro, e nós muitas das vezes nos equivocamos, valorizamos muito mais o bem do que a pessoa que está ali conosco. É interessante pensarmos nessa realidade porque nós estamos numa sociedade em que o convite é feito muito no sentido de posse, muito no sentido das conquistas passageiras. Afinal de contas, quantas coisas nós já conquistamos nesta existência, das quais nós nos lembramos e vamos levar conosco nessa alegria que é uma referência para a realidade espiritual. As nossas conquistas aqui na Terra, elas representam uma oportunidade de aprendizado. É importante termos metas? Claro que sim. É importante termos objetivos? Claro que sim. Inclusive para a nossa realidade espiritual. Mas é muito importante também que nós possamos ter o autocontrole das nossas emoções. Porque senão a consequência disso é uma porta aberta para a infelicidade, uma porta aberta para as frustrações, uma porta aberta para o desânimo, para a descrença. E quanto mais nós estivermos envolvidos em torno dessa ideia, mais nós estaremos próximos, de fato, de adoecer. A proposta que o Pascal nos traz, e é interessante ele perceber esse contexto, porque vem dentro daquela proposta que Jesus diz, quando ele propõe ajuntar os tesouros que os ladrões não roubam e as traças não têm a oportunidade de roer. São os tesouros imortais, são os tesouros imperecíveis. São esses tesouros que nós temos a oportunidade de refletir todos os dias. É esse tesouro, vamos assim dizer, que Zaqueu identifica quando ele se encontra com Jesus. Antes mesmo do contato direto, mas ele já percebe na proposta do Cristo um tesouro que faz com que o seu íntimo seja de fato preenchido pela alegria de perceber uma realidade diferente. Certamente ele se encontrava já um tanto quanto enfadado das posses, enfadado das condições do mundo. Nós vemos tantas pessoas que têm tudo, mas não conseguem se sentir verdadeiramente felizes. Buscam nas drogas uma solução para o vazio existencial. As portas falsas, né? Vamos dizer assim. É interessante a gente ver que às vezes a pessoa tem tudo, mas não consegue se sentir pleno. Enquanto que outros não têm, às vezes, nem 1% do que aquele mais abastado tem, mas consegue transitar dentro de uma condição bastante feliz. E a pergunta que ele traz aqui é muito interessante, né, Fernanda? Porque ele diz, que posição ocupávamos? Né? Não vai se perguntar quanto é que a gente tinha aqui na Terra, qual era a posição que a gente ocupava, se a gente era príncipe ou operário. Vão perguntar o que é que a gente leva conosco. Exatamente. Essa pergunta deve focar o nosso comportamento. Então, nós sempre pensamos, o princípio da consequência. Se eu fizer determinada coisa, que consequência isso vai ter? Se todo mundo se fizesse essa pergunta antes de fazer alguma coisa, o mundo seria bem melhor. Então, por exemplo, para as pessoas que bebem muito, elas iam começar a se questionar, olha, se eu começar a dirigir agora, o que é que vai acontecer? Se eu pegar um táxi, o que é que pode acontecer? Se eu for de carona com um amigo, o que é que pode acontecer? Então vai ter um mundo de possibilidades, a gente escolhe aquela consequência mais favorável. Então, nossa, eu bebi muito, é claro que eu vou de táxi, é claro que eu vou de carona, porque a consequência vai ser mais tranquila, eu vou chegar em casa bem, apesar de gastar um pouco mais de dinheiro, mas em compensação não vou ofender a ninguém. E nisso é só um exemplo, isso são
para tudo. Então, no mundo espiritual, o que nós vamos levar para o mundo espiritual é justamente esse somatório de consequências, consequências morais, porque o nosso celular novo, o nosso notebook novo, ele vai ficar aqui no planeta Terra para os nossos descendentes. Mas tudo de bom e de ruim que nós fizermos, lá a nossa consciência vai acusar. Não é um ou outro espírito que vai falar, não. A nossa consciência vai falar. E aí nós vamos ficar face a face com a consequência de tudo que nós fizemos na Terra. E quanto mais a gente focar nessa lei, mais a gente vai ser feliz. Porque a gente vai pensar, olha, eu vou fazer coisa boa porque eu quero ser feliz aqui na Terra e no mundo espiritual também, né? Quando chegar a hora da leitura da consciência, só vai ter coisa boa. Então a gente vai mentalizando bem, projetando isso e a gente vai receber isso de volta, tá? Errar, claro, a gente vai errar. Isso é muito comum devido à nossa faixa espiritual. Mas não vai ser de propósito, não vai ser por maldade. Vai ser um erro que acontece. E aí nós vamos aprender com esse erro e nós vamos acertar. E isso é todos os dias. É incansavelmente. Eu sei que às vezes, quando a gente pensa num futuro distante, na nossa desencarnação, nossa, a gente acha que é tão longe. Mas tu imagina, como o tempo está passando rápido, como a gente já está no final do ano e tantas coisas nós tivemos a oportunidade de fazer em 2012 até agora, e em 2013, né, vem todo um futuro pela frente. Então é importante, é uma dica para todos nós. A gente pensa a consequência. Se a consequência for boa, se a intuição disser que está tudo bem, a gente segue no comportamento. Se a intuição reclamar um pouquinho, opa, isso aqui não vai ser legal, já é uma forma da gente se autoavaliar e escolher bem o que nós vamos fazer. E sempre lembrando, é um processo passo a passo do desapego. Não é uma coisa que amanhã eu vou largar tudo, não. É um caminho, é um processo e a força de vontade é que determina o sucesso dessa ação. E nós vamos caminhando aqui então já para a nossa última, né, lâmina em termos de conteúdo, que ele finaliza aqui dizendo exatamente isso, né? Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, ou seja, no mundo espiritual, tudo se paga com as qualidades da alma. E aí vem a pergunta, és rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Então, o Pascal, na verdade, ele faz uma reflexão atualíssima em torno dessa proposta que é trazida para todos nós, em torno dessa realidade espiritual, em torno desse encontro de Jesus com Zaqueu, que representa, na verdade, um momento de encontro de intimidade. Zaqueu, no momento em que ele se dispõe a esse encontro com Jesus, ele vai, de fato, expondo o seu mundo interior. Ele abre a si próprio, né? Abre sua intimidade, abre a sua condição mais honesta nessa relação com a própria vida, permitindo que Jesus, de fato, aproxime-se dele, que reconheça nele alguém que está ali sincero, honesto, autêntico, desejoso de ter uma vida melhor. E quando nós fazemos esse paralelo com a mensagem do Pascal, do Espírito Pascal, nós estamos também refletindo em torno dessa proposta de Zaqueu. Porque Jesus, quando se apresenta a Zaqueu, na verdade nós podemos fazer uma atualização dizendo que ele se apresenta para o planeta, para todas as pessoas que estão aqui. Jesus passa e nessa passagem ele espera exatamente que cada um de nós tenha essa atitude de subir, de desejar vê-lo verdadeiramente, de mesmo estando nos ambientes mais complicados, nós possamos manter firme esse desejo de ir nessa busca na relação, não na relação piegas com essa proposta do Cristo, não com essa relação salvacionista, vamos dizer assim, mas de uma relação honesta, de uma relação autêntica, de uma relação séria, acima de tudo, de uma proposta de vida, que é exatamente isso que Jesus traz para cada um de nós. É uma proposta de vida que pede que nós possamos, de fato, entender a sua mensagem, ter a coragem, que foi exatamente a coragem que Zaqueu teve, de restituir as pessoas a quem ele tinha lesado, a quem ele tinha prejudicado, de nós termos essa coragem de olharmos para a nossa própria vida e, a partir daí, nós conseguirmos, de fato, buscar uma condição melhor, uma condição diferente. E aqui, Nanda,
Eu já vou passando, Isabela, que está aqui no nosso controle do tempo, né? Nós temos quanto tempo ainda? Tempo não, acabou o tempo já. Então, eu vou passar para a Fernanda para ela fazer as considerações finais. Daqui a pouquinho a gente faz o nosso envio dos abraços já tradicionais e a gente apresenta para vocês os temas da próxima semana. Não? Você. Então, desejar a todos nós muito sucesso nessa caminhada pelo autoconhecimento, pelo desapego aos bens materiais e subir, né? Buscar o Evangelho de Jesus, buscar Jesus nesse momento psicológico, né? Onde nós estamos na era do conhecimento, na era da informação. Então, vamos procurar estudar cada vez mais os bons livros que, nessas leituras edificantes, nós vamos descartando os pensamentos negativos, vamos coletando pensamentos positivos, o que vai facilitar e muito esse caminho para o desapego aos bens materiais. Então, a gente aproveita aqui agora para mandar nossos beijos e abraços aí para os nossos amigos que sempre acompanham nossas transmissões, né? Vandeilton e Paulinha, lá na cidade de Itaporanga, a nossa amiga Nailde, que está sempre acompanhando a nossa programação, a Geórgia também, né? Mandar um abraço aí para as pessoas das cidades que estão acompanhando conosco, daqui de João Pessoa, de Campina Grande, de Pombal, Alagoa Grande, da cidade do Recife, da cidade de Esteio, lá no Rio Grande do Sul. E, inclusive, a gente já é passando batida aqui, viu, Nanda? Diga aí. Todos os dias, a TV do Bem está no ar. Exatamente. Né? Que é a TV do Bem by Night. Night. Então, você tem a oportunidade de acompanhar a programação da TV do Bem todos os dias, a partir das 18 horas até as 22 horas, Exatamente. de segunda a sábado, né? De segunda a sábado e no domingo a gente tem a transmissão na Federação Espírita no período da tarde da palestra, normalmente em transmissão ao vivo. Então, durante a semana você vai acompanhando aí na TV do Bem palestras, seminários, enfim, conteúdo que nós estamos naturalmente retransmitindo de qualidade, material muito bom, elaborado pela TVC, elaborado pela FEB, elaborado pela Rede Mundo Maior, para que você possa ter aí esse hábito conosco. E todos os dias também a gente está procurando divulgar a programação para você acompanhar o que é que vai sair naquele dia. E a gente pede a você que compartilhe aí com os seus amigos no Facebook, que curta também, para que o nosso trabalho possa ter uma repercussão cada vez maior. Porque se o Espiritismo é bom para a gente, ele também naturalmente há de ser bom para toda a sociedade. Você acompanha conosco as opções de escolhas para a próxima semana. E aí você já tem na sua tela, a partir de agora, amanhã você já escolhe no Facebook. Próximos temas: Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, do capítulo 24, O argueiro e a trave no olho, capítulo 10, e Os bons espíritas, capítulo 17, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos mantendo o tema Os bons espíritas, porque foi um tema que foi muito bem votado agora nesta última semana, né? Ficou na segunda posição. Então nós estamos mantendo, porque aí vocês têm a oportunidade de votar de novo e escolher, se for o caso. Então pode acessar a nossa página no Facebook a partir de amanhã, no sábado, você já pode fazer a conferência. Lembrando, você que chegou depois dos avisos que nós demos no início, nós temos amanhã pela manhã a Confraesp, lá na União Espírita Deus, Amor e Caridade, na Casa da Vovozinha, começando às 8 horas até às com 12. Denise Lino, Maravilha. de Campina Grande. Amanhã à tarde temos a peça Memórias de Padre Germano, no Teatro Adinaldo do Egito, às 17 horas. Apresentações sábado e domingo, R$20 o ingresso individual. No domingo, no sábado à noite, amanhã à noite, nós temos o show com o nosso amigo Beto Melo, lá na Federação Espírita Paraibana. 20 anos de Beto Melo, né? São muitas emoções, né? Como ele mesmo diz. Então, 20 anos de Beto Melo. E no domingo, à tarde, palestra com o lançamento do livro, do mais novo livro, do nosso amigo, o poeta Merlânio Menestrel Maia, lá da cidade de Itaporanga. Então, finalizando o nosso encontro nesta noite, né? Agradecendo a vocês, agradecendo pelo carinho, pelo espaço, pela amizade. Vocês que estiveram conosco aí durante toda a transmissão, que estiveram no chat, que estiveram aí online também no Facebook. Então a gente agora aproveita esse instante para podermos finalizar o nosso encontro, realizando a nossa prece
né? E aí já mentalizando naturalmente a figura amorável de Jesus, a fim de que Ele possa abençoar e iluminar o nosso final de semana, que Tu possas, Senhor, estar conosco, permitindo que possamos seguir adiante, ultrapassando os nossos limites, indo além da nossa própria caminhada, que possamos enxergar na vida uma grande oportunidade de realização, sobretudo para a nossa realidade espiritual. Que possamos compreender que todas as oportunidades e todas as bênçãos que a vida nos traz, mesmo aquelas em forma de dificuldade, se apresentam justamente no sentido, no intuito de que nós venhamos a crescer, que possamos nos conscientizar das nossas limitações, que possamos refletir cada dia mais sobre a Tua proposta, sobre a Tua mensagem, acolhendo em nosso mundo interior essas ideias de renovação, as ideias de transformação do nosso mundo, da nossa intimidade. Que possamos ser pessoas melhores, que possamos acreditar mais em nossa capacidade de realização. Que possamos, Senhor, acima de tudo, podermos verdadeiramente receber em nosso coração, em nossa mente, em nossas mãos, a Tua proposta que vem através da doutrina espírita de forma cristalina. Permitir que possamos, assim, crescer na direção do bem, na direção do amor e na direção da tão sonhada felicidade que desejamos para as nossas vidas. Abençoe os nossos amigos, internautas, abençoe a todas as pessoas que estão fazendo parte do nosso departamento, da Federação Espírita Paraibana, do nosso movimento espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo. Abençoe a nossa doutrina e que possamos caminhar na certeza de que amanhã será um novo dia, um dia melhor, um dia mais feliz e um dia, sobretudo, de plenas realizações. Que assim seja. E vocês ficam conosco, né, acompanhando aí o encerramento da nossa transmissão de hoje. Estaremos juntos na próxima sexta-feira, ao vivo, em mais um Evangelho. E ainda lembrando que vamos ter um Evangelho especial até o final do ano, num formato diferente, você vai acompanhar conosco. Exatamente. Aguarde, nos próximos 15 dias, nós estaremos aí juntos num novo, mais um encontro. E até sexta-feira com mais uma edição de O Evangelho Online. Saúde, paz e um ótimo final de semana para todos nós. De mais uma lição, os cães sem céu.